Olá, meus amigos! Hoje nós vamos falar de numerologia cabalística aplicado a casas. Antes de eu entrar no assunto, quero perguntar a você onde fica localizada a sua casa. Por quê, professor? A rua, o bairro? Não o nome da rua, não o número da casa, nada disso, mas o local mesmo. Por quê? Porque se a sua casa ela é localizada próximo, num bairro onde existe nesse bairro ali uma delegacia de polícia, um hospital ou um cemitério, lugares assim, uma igreja, templos, templos de qualquer religião aí, que mais? Torres de celular ou de TV. Esse tipo de energia externa influencia diretamente na nossa casa. E se na minha casa, na sua casa, não tem filtros energéticos para bloquear a entrada de energias mais densas, a nossa casa e, consequentemente, quem mora dentro dessa casa é afetado diretamente por isso. E aí não consegue ganhar dinheiro, é uma casa que está sempre suja, é uma casa que o dinheiro entra, mas não dura, é uma casa que tem sempre gente doente, é uma casa que todo mundo que mora naquela casa tem problema. Sabe aquelas casas de imobiliário que são alugadas? Olha, todo mundo que mora aqui, os vizinhos falam, olha, não para ninguém nessa casa. Essa casa aqui, ó, entra gente, fica aí alguns meses, vai embora e pessoas ficam doentes, os animais de estimação não dão certo, sabe? Os animais ficam doentes, enfim. Por quê? Porque a energia do local, a energia externa de toda essa localização faz muita diferença. Tudo no mundo é força, tudo no mundo é energia. Então, eu vou falar hoje de numerologia cabalística para você harmonizar o número da sua casa e eu vou falar de alguns filtros energéticos e de algumas técnicas direcionadas aqui, utilizando até elementos do Feng Shui e da fitoenergética para harmonizar a sua casa e principalmente para proteger, para bloquear essas energias externas que fazem mal. Muito bem, já disse que números são forças, são energias, e uma vez que você sabe quais são as suas energias particulares, melhor dizendo, seus números pessoais, aqueles que você deve fazer tudo que é seu vibrar na mesma sintonia, você já avançou, você já andou 50% do caminho aí. Então, números harmônicos é um assunto interessantíssimo, eu já fiz vídeos falando sobre eles aqui, porque não adianta você, por exemplo, entender o significado das correspondências das casas. Por exemplo, uma casa número 1 é uma casa mais solitária, é uma casa que é indicada para pessoas que moram sozinhos, é uma casa onde a privacidade reina de uma forma muito individualista. Se moram 4, 5 pessoas na mesma casa e a casa é número 1, essas pessoas se sentem peixe fora d'água às vezes lá dentro, sabe por quê? Porque existe um fator energético que influencia. A pessoa não se sente bem dentro da casa, por quê? Porque ela não era para ela estar ali. A energia dela não combina com a casa. A casa de número 2 é uma casa mais acolhedora, é uma casa que harmoniza com qualquer pessoa, não importa se mora 2, 3 ou se mora 40, 50 pessoas, não importa quantas pessoas moram em uma casa número 2, ela vai ser sempre harmônica. Só que a energia das pessoas que moram dentro daquela casa vai determinar muita coisa para aquela residência, entendeu? Uma casa de número 3 é uma casa de comunicação, é uma casa de fluxo, é uma casa onde o dinheiro rende, é uma casa onde há muita interação, muita amizade, muita festa, até muita a comunicação do jeito certo, no bom sentido da palavra, sabe? Não é comunicação só no sentido de falar e conversar, não, comunicação no sentido de harmonia. A casa número 3 é ótima. Já a casa de número 4 não é indicada para residências, é indicado para empresas e dependendo do tipo de empresa também. Por quê? Porque o número 4 é um número de muito trabalho, de muito esforço, de muito enfado, e uma casa número 4, ela fica aquela casa pesada, onde o dinheiro não rende tanto, onde as pessoas são muito rígidas, onde o ambiente não é um ambiente muito propício para ser um lar. Uma casa de número 5 é uma casa que detém o poder do movimento, é uma casa ligeira, sabe? Tudo ali acontece rápido, você almoçou, lavou a louça, ajeitou a casa, deixou um brinco, não dá meia hora depois está tudo bagunçado de novo. Por quê? Porque a casa de número 5, ela tem essa fluidez, ela é muito rápida, o dinheiro entra e sai, a coisa flui, as pessoas ali dentro são movimentadas demais, é uma casa ótima para se fazer festas, para fazer reuniões. Então é uma casa para quem gosta de privacidade, para quem gosta até de uma solidão, não é indicado, tá? Mas é uma casa muito boa. Casa de número 6 é a mais indicada para a família, 6 é o número do amor. A casa que tem o pai, a mãe, o filho, os filhos, o vô, a avó.
casa de família. Sabe aquela casa de vó, onde você se sente abraçado, onde você entra e não quer ir embora mais? É a casa de número 6, é ótimo. Casa de número 7, já é uma casa mais voltada ao lado espiritual, é uma casa onde é interessante que se tenha um altar, ali se você tem uma fé, alguma coisa, tem um altar, né? É uma casa muito boa para estudo, uma casa muito boa para meditação, para oração. É uma casa muito introspectiva, ou seja, é uma casa silenciosa, introspectiva, onde a privacidade ali é levada a sério e é respeitada. É uma casa interessante para quem gosta desse tipo de energia. É ótimo. Casa número 8 é a casa do dinheiro, da prosperidade. É a casa do empresário, do empreendedor, daquelas pessoas que lidam com o dinheiro. É uma casa da justiça, a casa do advogado, do juiz, do policial também, talvez. Enfim, é uma casa onde o dinheiro flui, onde os frutos são colhidos muito mais rápidos, certo? Como eu digo sempre, não quer dizer que as casas anteriores também não entram dinheiro, não é isso, mas é que o número 8 é o número que está diretamente ligado com o êxito material, certo? Casa de número 9 já não é tão indicada para uma casa, para uma residência, por quê? Porque ela é mais indicada para templos religiosos, para clínicas médicas, para hospitais, delegacias, escritórios aí de advocacia, locais de assistência social. Se a sua casa tem a vibração do número 9, ela vibra nessa intensidade de cuidado para o próximo. Então é uma casa que vai ter sempre alguém batendo palma para pedir ajuda, é uma casa que as pessoas vão entrar e não vão querer ir embora mais, você perde a privacidade. E se você sabe lidar com tudo isso que eu estou te dizendo aqui e não se importa, não tem problema ter uma casa nova. Mas, numerologicamente falando, talvez não seja tão indicada. E, afora todos esses fatores que eu disse aqui, que são relacionados ao número da casa, tem também a numerologia pessoal de cada um que mora na casa. Por exemplo, se uma pessoa que mora nessa casa tem uma numerologia que é incompatível com o número da casa, isso vai trazer problemas para ela. Ela não vai se sentir em casa, ela não vai conseguir ganhar dinheiro morando naquela casa, ela não vai conseguir ser feliz nos relacionamentos, aquele casal não vai conseguir ser feliz ali, porque a numerologia da casa está diferente. Eles moram em um lugar onde a energia do local é diferente da energia deles. Sabe quando se choca? Então tem que trabalhar o fator numerológico, tá? Então vou falar disso mais ao final do vídeo, presta atenção. Hoje eu quero deixar claro aqui algumas formas, algumas técnicas para que você bloqueie a energia de fatores externos que prejudicam a sua casa. Como eu comecei a falar no início do vídeo, se a sua casa é perto de uma igreja, de um cemitério, de uma delegacia, de uma balada onde tem muita movimentação, bebida, sexo, drogas, esse tipo de energia um pouco mais densa, influencia na sua casa, porque você transita ali pelo bairro. Quando você entra na sua casa, quando pessoas que vão para sua casa entram ali, são diretamente afetadas por essas energias e essas energias são trazidas para dentro da sua casa. E uma vez que essas energias são colocadas dentro da sua casa, elas prejudicam a vida de quem mora ali. Para isso ser evitado, eu vou apresentar aqui alguns filtros e algumas proteções energéticas para que a sua casa não seja afetada por esse tipo de coisa. E o primeiro filtro de proteção para sua casa é um espelho redondo colocado estrategicamente ao batente. Sabe o batente, aquela ripa do batente da sua porta de entrada? Pois é, naquela porta você vai colocar um espelhinho redondo, refletindo ali o lado de fora. Professor, pode ser na porta? Pode ser no centro da porta? Não. Sabe por quê? Porque a porta abre, o espelho ora está lá dentro, ora está aqui fora. Então a energia entra do mesmo jeito. Então coloque um espelho no batente da sua porta, acima ao centro, certo? O que mais, professor? Ainda falando de espelhos, abriu a porta, deu de frente com um espelho também. Um espelho colocado lá no interior da sua casa, um espelho grande na parede que dá de frente com quem entra. Professor, na minha casa não tem essa parede de frente, é um corredor que vira para cá ou para lá. De alguma forma você tem que tentar fazer com que a pessoa tenha a visão de um espelho de frente. Se é um corredor que vira para cá, na parede de frente. Se não tem, por exemplo, se é uma parede, a porta da casa é aqui e ela, uma vez que a pessoa entra aqui, a sala já está toda para o lado de cá ou para o lado de lá. Primeira visão, você sabe dentro da sua casa onde que é o primeiro lugar que você olha. Entrou, dá de cara com um espelho grande. E esse espelho de dentro de casa tem que ser um espelho que reflita ali, que todas as pessoas da casa consigam se ver. Desde o menor
da menor pessoa até o maior, desde o mais jovem até o mais velho. Por quê? Porque o espelho não dá aquela sensação de aumentar, de fazer com que o tamanho da casa, do lugar ali seja maior. Já viu lojas muito pequenas que tem espelhos nas laterais, parece que é uma loja grande? É um efeito, né, do espelho, e uma vez que você se olha no espelho dentro da sua casa, você se sente parte daquele conjunto. Quando você se olha no espelho e ele está cortando a sua cabeça, você não se sente parte daquilo. Aquilo gera no nosso inconsciente, no nosso cérebro, uma sensação de insegurança. Então, qualquer espelho que haja na sua casa, do lado interno, você tem que conseguir se ver inteiro, tá? Pelo menos não pode cortar a sua cabeça. E nem das pessoas que são menores, né? Nem da criancinha, nem do maior. Certo? Espelhos são muito importantes. No batente da porta e do lado de dentro, de frente. Outro filtro energético muito importante que você deve colocar na sua casa é uma planta, um vaso de planta do lado esquerdo de quem entra. Por que, professor, do lado esquerdo? Porque o lado esquerdo é o lado da proteção, né? Qualquer energia negativa, energia densa, entra pelo lado esquerdo. Mas pode ser do lado direito, porque do lado esquerdo não tem como, tem um jardim, tem isso, tem aquilo. Pode ser do lado direito se for o caso. É interessante que fosse do lado esquerdo. Tem gente que coloca até do lado direito e do lado esquerdo. Não tem problema, os filtros energéticos, as plantas são muito importantes e é interessante que você tenha. Que tipo de planta, professor? Aquelas plantas que são colocadas do lado de fora, plantas externas, né? Espada de Ogum, espada de São Jorge, lança de Ogum, melhor dizendo, espada de Ançã, comigo ninguém pode, lírio da paz, que mais? Enfim, zamioculcas, qualquer planta. Plantas no geral são filtros energéticos, então abuse do uso de plantas do lado de fora da sua casa. Se você quiser ter um jardim, é muito bom, que isso filtra as energias, mas na entrada da porta tem que ter um vaso de planta grande, bonito, certo? Outra coisa importante para que você tenha do lado de dentro da sua casa é, assim que a pessoa entra, ela já dá de cara com uma mesinha, com um aparador, com uma plataforma que tem ali uma estátua que represente a fé que você tem. Por exemplo, se você é católico, pode ter um santo da Igreja Católica, um Santo Antônio, que representa um guardião, representa ali, né? O que mais? Você pode, se você é um bandista, pode ter uma imagem ali de alguma das forças que você gosta, que você cultua, né? Não tenho, eu sou evangélico, professor, não gosto disso, não tenho imagens, não tenho nada. Então coloque um animal de força, estátua de um leão, de um tigre, né? De uma coruja. Por quê? E aquilo representa proteção. Para quem entra, já dá de cara com... Sua casa tem plantas, tem um espelho, tem um vaso do lado de dentro, já representando ali. Aquilo age no inconsciente de quem está entrando de uma forma que mostra para ele, fala, aqui não, viu? Aqui já tem, aqui está protegido, certo, meus amigos? Então veja aqui, 3 coisas simples, um espelho no batente, um vaso de planta do lado de fora, do lado esquerdo, e do lado de dentro ali, uma estátua representando a sua fé, a sua espiritualidade, faz muita diferença. Isso protege a sua casa, tá bom? Outra coisa muito importante, muito interessante você ter do lado de fora, ou até do lado de dentro, se você quiser, uma fonte. Sabe aquela fonte, aquelas fontes ou mini fonte que tem água girando o tempo todo ali? Água girando, rodando, movimentando dentro da nossa casa é prosperidade, é dinheiro. Então, ó, entrou, espelho, do lado do espelho, se quiser ter uma fonte bonitinha, na minha casa tem uma fonte. Ou um aquário, tá, meus amigos? Aquário também é interessante, tá? Os peixinhos em movimento, é uma água limpa em movimento, com um elemento vivo ali dentro. Atrai dinheiro, atrai prosperidade e também representa certos filtros energéticos, tá bom? A fonte pode ser do lado de fora, decorativo ali também, ao lado direito, bem legal. Interessante, não é? Gostou dessas dicas? Pois é, esse tipo de assunto, tudo isso que eu digo aqui faz parte de um programa de alteração energética. Quando você adquire o seu mapa numerológico cabalístico, você adquire juntamente esse programa de alteração energética, que nada mais é do que uma consultoria específica com o professor Wagner Santos, que vai lhe passar, vai lhe ensinar, vai te colocar dentro de uma atmosfera, colocar dentro, olha que redundância mais boba, te introduzir ali mesmo dentro de uma atmosfera energética capaz de fazer você dar conta de aplicar todas essas ferramentas no seu dia a dia. E para quem adquire o mapa nesse mês, nós estamos com uma promoção especial, que é o curso, né? Guia de cura de casas, onde eu trabalho todos esses elementos aqui, aliados à numerologia cabalística, e também um curso de Ho'oponopono, quebra de crenças limitantes e um guia de banhos energéticos, né? Oficina de banhos energéticos é o nome do curso,
onde trabalhamos banhos de folha, banhos para tirar inveja, banho para tirar feitiço, banho para atrair dinheiro, banho para atrair amor, tudo isso em 3 brindes específicos que vão gratuitos somente esse mês. Cada um desses brindes aqui, meus amigos, eu já vendo, eu já trabalho em separado com eles aqui, vendendo em consultoria por R$ 129,00 os 2 primeiros e o guia de banhos energéticos a R$ 99,00. Já são R$ 357,00 que você vai economizar se adquirir o mapa numerológico esse mês, porque os 3 brindes vão de graça. Quer saber mais sobre isso? Clica no link abaixo aqui, ó, o link do mapa numerológico mesmo, que você vai ser direcionado a uma página onde está tudo explicado e se quiser adquirir é só clicar. Certo, meus amigos? Gratidão por ter ficado até aqui. Não se esqueça de se inscrever no nosso canal, ative o sininho das notificações, manda esse vídeo para seus amigos, compartilha, deixa um comentário se você gostou desse vídeo e aguardem sempre novidades.